Voltamos com JMV Notícias. Desta quarta-feira, uma outra notícia: o Banco do Brasil fechou 30 agências em Santa Catarina. Elas foram incorporadas no BESC, né? Elas foram incorporadas ao Banco do Brasil. Aqui na nossa região, Pomerode, Timbó, Indaial e Rio dos Cedros. Até estava conversando com o prefeito fora do ar, Fernando Tomazelli. Por enquanto lá a agência do BESC está aberta, atendendo o público. Esse fechamento já ocorreu ontem, ontem terça-feira. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Prefeito Fernando Tomazelli, Rio dos Cedros, pergunta que eu deixei no ar. Pergunta para o senhor: o que o senhor espera assim, a curto prazo de recursos no governo federal? Olha, do governo federal é um pouco mais complexo. Até ontem eu tive a ligação do deputado Décio Lima, que se colocou à disposição para acelerar a liberação desse recurso. A gente espera, na verdade, já há tempo, né? Já está lutando há tempo para ter essa liberação. Na verdade, se for ver, desde 2008, né? E tem um agravante, né? Infelizmente, o que acontece no sistema político do Brasil é complicado, porque a partir de julho do ano passado parou tudo. Isso é uma verdade. Então, julho começou o período eleitoral, julho, agosto, setembro. Outubro, a eleição, ou seja, o período parou. Novembro, segundo turno. Ou seja, dezembro, acabou, né? Mudança de governo, nova instalação. E agora, até que se instala o novo governo, aqui em Santa Catarina foi dado 120 dias de paralisação, somente obras que já, essenciais, mas fora da lei. Já estão sendo tocadas, né? Somente a partir de maio que efetivamente começa aí, de certa maneira, é o natural, um governo novo começa. Só que a gente que está em ação e está lidando com a situação toda, as coisas acontecem, né? Estão constantemente acontecendo. No emergencial, nós temos a resposta, então, e muito bem, de imediato. Enfim, como eu disse antes, a resposta imediata foi: o primeiro recurso encaminhado, autorizado, de R$50 mil para ser utilizado a compra de tubos, a recolocação de madeira para pontes, que arrancou, especialmente ora máquinas, que a gente já tem autorização para fazer tomada de preço, enfim, e estar contratando. Esses 50 mil que o senhor falou, que é da Via Defesa Civil do Estado. Mas do governo federal, tirando 50 mil, não... Não, até o momento não. É meio complexo isso. É porque aí a Defesa Civil do Estado entra em contato com o federal, mas aí tem um processo meio complicado, né? A burocracia acaba travando um pouco, mas o próprio governo do Estado vai buscar isso através da Defesa Civil Federal para repassar nas contas do Estado e o Estado repassar para os municípios. Pelo menos, é mais ou menos assim, simplificando isso, a sistemática da Defesa Civil. Mas de prontidão, tivemos acesso a mantimentos, como eu já disse antes, água potável, equipamentos de limpeza, especialmente higiene pessoal, já foi entregue à maioria das famílias atingidas. Hoje de manhã já entraram em contato que amanhã deve trazer mais mantimentos nesse sentido. De famílias desalojadas, apenas 2 ainda estão, as demais... Elas são aonde? No centro da cidade. No centro da cidade, não. Isso, são famílias que perderam tudo, né? Infelizmente. Então, a maioria, normalmente, quando se trata de enchentes ou enxurrada, aquele momento da água é uma situação. Depois que baixa, as pessoas não querem ficar em abrigos. Elas voltam para casa porque, aliás, procuram nem tentar sair também. Exato. Porque tem os seus pertences, tem sua casa, Muda quer limpar, quer fazer tudo e não tem como ser diferente. Se é um desmoronamento, deslizamento, e graças a Deus não houve nenhuma ocorrência que venha ter afetado residências. Algumas residências chegou perto, atrás da casa, já teve alguma ação, mas a maioria foi em estradas, né? Que acessos, estradas, enfim. Então isso pode ser resolvido. Mas, como se percebeu, a vida voltou à sua normalidade. O que a gente está pretendendo é, de alguma forma, buscar alguns recursos para atender os nossos comerciantes, ou pela postergação da questão do ICMS, em algumas que foram afetadas, então uma iniciativa que nós estamos trabalhando aí para conseguir liberar, um crédito especial às empresas e aos comércios e ao comércio que foi atingido, com um financiamento de longo prazo, para reposição de estoques, enfim, mediante o levantamento de danos, né? E algumas ações mais efetivas, assim, diretas, que são feitas pela própria prefeitura, ou foram já feitas pela prefeitura, para tentar pelo menos amenizar os estragos. Esses R$50 mil
já foram depositados na Não, conta? não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É bem mas a prefeitura, por exemplo, ela tem, logicamente, poder de contratar as empreiteiras para depois pagar, né? Exato. Para isso, na verdade, que o estado de emergência, além da situação Decretado que requer, ela ela te autoriza a você fazer uma contratação de imediato de acordo com o que for. Porque se numa situação de normalidade, você depende de licitação, processo licitatório demora 2 meses. Mas então, primeiramente, a prefeitura vai pagar esse pessoal para depois ser ressarcida pela Defesa Civil, o governo do estado? Como é que funciona? Não, primeiro, a partir do instante que há autorização documental da Defesa Civil do Estado, no valor de até 50 mil reais no caso, autoriza a prefeitura já a fazer tomada de 3 orçamentos e contratar as máquinas. Ok. A liberação do recurso, ele vai se dar mais à frente, às vezes demora 30, 40, 60 dias. Mas essas empreiteiras precisam receber, né? Porque teve casos lá em Pomerode, por exemplo, foi a de 2008, cito o exemplo, foi contratado, tal, as empreiteiras trabalharam, dinheiro que era bom, nada, demorou. E estavam lá, né? Daquele episódio foi bem complexo. A gente teve... a maioria das empresas aí fizeram e depois... Aqui aconteceu, né? A mesma coisa. Aí acabavam parando o serviço, não vou mais continuar porque não estou recebendo, já passou 45 dias, 2 meses não recebi, mas não eram todas as situações, mas houve situações bem complexas naquele momento. O senhor espera que isso não aconteça nessa... Quando é aqui com o Estado é mais rápido, né? O contato é direto, então a gente tem um apoio muito grande, até quero fazer um agradecimento especial ao secretário regional aqui, Rogério Tais, bastante solícito, ao deputado Gilmar Quineso, que foi quem intermediou toda essa vinda. Trouxe o Geraldo Altoff para cá, intermediou o trabalho com o Pomerode junto também. Então mostra também que nessa hora é importante que exerça a função pelo qual foram eleitos, a gente como eleitores, eu falo não só como político, mas como eleitor também. Então consegue ter a sua resposta e nessas horas a gente, graças a Deus, pode contar com parceiros. Teve comerciante lá no centro, por exemplo, fechou a loja, não vou mais trabalhar, não quero mais ficar, só estou tomando prejuízo? Tem, alguns deles já da última que aconteceu em janeiro para cá, já mudaram inclusive de endereço. Teve um cidadão que tem uma pousada lá no centro que disse, não, estou indo, voltando para a minha terra de origem, é verdade? É a sexta vez que né? Ele é um dos primeiros a ser afetado, é bem no centro da cidade. E foi ali. Mesmo? É um guerreiro. Não foi. Não. Tá. Na verdade, um batalhador, um cara apaixonado pelo município de Rio do César. Naquela hora, assim, você está com a cabeça... Exato. É assim, normal até. A pessoa fica... Na verdade, é o mesmo sentimento que nós temos, porque a todo instante é refazer, aí estraga de novo, você trabalha, final do dia te arrebenta, e isso vem, o mês de janeiro, fevereiro e março, era todo dia de noite. Começou em 2011, já começou janeiro e... De julho de 2008 a agosto do ano passado, foram 2 anos de chuva praticamente direto. Certo. A gente garou a chuva e tal, custava para dar 3 dias de tempo bom, ou 4. Aí setembro, outubro e novembro ano passado foram tempos bons, a gente conta porque a gente depende do tempo para trabalhar, então foram períodos excelentes, bem melhores, pelo menos na normalidade. Aí, se quem recorda, as 3 semanas de dezembro era frio e garoa direto, e aí entrou janeiro, sol de dia, de rachar e de noite tempestades que arrebentavam tudo. Isso não preocupa, por exemplo, agora está chegando o inverno aí também? É preocupante porque tem ações ali, a gente tem a dificuldade do inverno e tomara Deus que não seja mais um inverno chuvoso, porque para quem tem 650 quilômetros de estrada de chão, como é o caso do município de Rio dos Cedros, e tem que lidar com isso constantemente, e as pessoas vêm de longe, alunos vêm de longe, as pessoas precisam se locomover e trabalhar, para garantir a absoluta segurança é uma coisa bastante delicada, porque a todo instante há deslizamentos, a queda, às vezes tubos são movidos por baixo, quebra, fica oco, daí cai a estrada. É bem delicado, é bem complicado. Pomerode estavam pleiteando a liberação do fundo de garantia. O senhor acha Rio dos Cedros, como é que o senhor vê? Vai lutar para que o FGTS seja liberado para as pessoas atingidas? No ano de 2009, havia sido feito... 2008. No final de 2008, a partir do decreto, a liberação era só por ruas, somente as ruas atingidas. Aí no início fizemos um trabalho muito forte, tanto lá como aqui em Timbó e Pomerode, para que se declarasse como o município todo atingido, e que era fato. Então houve um novo decreto de calamidade naquele momento, enfim, se conseguiu liberar o fundo de garantia para todos. Nesse momento tem que ser estudado com prudência isso, porque são algumas ruas, a gente vai fazer o encaminhamento, mas boa parte dessas pessoas já tinham sido atingidas e o volume de recurso de um ano para cá em depósito não é tão grande. Mas, evidentemente, se houver essa possibilidade, o pedido foi feito,
né? Aí depende do governo federal essa ação, vai estar à disposição, se fará o cadastramento dessas ruas das pessoas que foram diretamente atingidas. Com essas chuvas aí que trouxeram prejuízos para Rio dos Cedros, o que o senhor deixou de tocar de obra? Porque agora está só botando o dinheiro que é para tocar obra para recuperar o município. Isso talvez seja uma das maiores frustrações enquanto prefeito que a gente enfrenta, pelo seguinte: normalmente um prefeito quando assume, ele tem duas coisas para pensar assim a nível geral. Primeira, a manutenção, e a segunda, o investimento. Então você mantém a estrutura e você investe, você melhora, você consegue avançar. A gente trabalhou até hoje 2 anos praticamente, primeiro recuperando, para daí tentar manter. Para pensar no investimento, quando você vai avançar, consegue mesmo assim investir em algumas situações, né, especialmente drenagem, tubulação, que foi feito muito forte nesse sentido, vem outra, e já arrebenta, aí volta ao sistema de recuperação. E a recuperação, ela é aquela situação que é só para empatar, ou para chegar perto, às vezes pior do que estava antes, né, porque já a estrutura se mexeu, os barrancos já não ficam mais firmes, então é uma pena. E é um desgaste econômico e um desgaste de trabalho, enfim, de força humana, que ele não é para avançar. Infelizmente a recuperação é só para empatar, e você fica ali perdendo recursos que podiam ser investidos em outras situações ou melhoramento de determinadas situações. Por exemplo, pavimentação e ampliações, enfim, se contar só as despesas que teve de tudo, e isso acaba sendo perdido. Tudo que foi investido de recuperação de estrada, retirada de barreiras que foram tantas, enfim, se fosse ter usado esse recurso para investimento, seja na pavimentação, seja o que for, com certeza teríamos tido a possibilidade de avançar muito mais, além do que mesmo assim se avançou. Sim.